Fala galera da renda fixa, aqui é Jefferson Figueiredo, retomando gravação do vídeo semanal sobre a planilha de curvas, planilha que visa capturar as expectativas de atuação do Copom na Selic Meta e assim usar esse principal insumo para uma tomada de decisão na renda fixa, escolher entre um pré-fixado, um IPCA+, ou um ativo indexado ao CDI. São os únicos três caminhos que a gente tem para investir na renda fixa. Antes de falar daquela sopa de letrinha que é a renda fixa, se é uma debênture, se é um LCA, se é um LCI ou se é um CDB, enfim, a gente tem que escolher o caminho que esse ativo, que esse veículo vai percorrer. É isso que eu vou voltar a fazer aqui semanalmente, trazendo uma oferta de mercado de um dos três indexadores e usando a planilha, fazendo as simulações para fazer uma tomada de decisão consciente e calculada por um dos caminhos da renda fixa, certo? Então, a gente está essa semana trazendo um ativo pré-fixado a 15%, 15,5%, um IPCA mais 8,20%, título híbrido paga inflação mais 8,20%, ou em uma opção de percentual do CDI, CDI+. Spread aditivo, uma forma de você investir no CDI. Então, a gente vai fazer a escolha por um desses três caminhos para um ativo de 2 anos, vencimento em 2 anos. Relembrando, como a gente tem muito tempo que não grava, é o mesmo ativo, então, mesma questão tributária, então, ele paga o mesmo tributo ou não paga. No caso aqui específico, hoje eu vou trazer como se fosse um CDB, que segue a tabela regressiva de imposto de renda, IOF, enfim. E o prazo dele, 2 anos, conforme eu também disse, e é o mesmo emissor. Estou isolando o emissor porque eu não vou fazer avaliação do risco de crédito caso, no caso do CDB, cada banco vai emitir coerentemente o seu padrão de risco. Tá? Então, como é o mesmo emissor, já defini o emissor para isolar essa questão da avaliação do risco de crédito, eu vou escolher só indexador. Na verdade, é o que interessa. Essa escolha ela vai depender de, primeiro, eu vou ter que escolher entre o pré e o CDI, que é os juros nominais. Quais os dois eu vou escolher? Para essa escolha, o principal insumo é DI futuro, que lá que vai ter embutida. O que o mercado espera para o CDI de hoje até o vencimento? Feita essa escolha inicial, eu vou comparar com o IPCA+, aí eu vou ter que colocar mais uma análise nessa tomada de decisão, ver como é que vai ser a inflação implícita, que vai estar embutida nessa relação, aí a gente vai comparar com o cenário pessoal de inflação. Beleza? Então vamos nessa. Vamos para a planilha? Vamos lá. Então, a gente está essa semana trazendo um ativo pré-fixado a 15%, 15,5%, um IPCA mais 8,20%, título híbrido paga inflação mais 8,20%, ou em uma opção de percentual do CDI, CDI+. Spread aditivo, uma forma de você investir no CDI. Então, a gente vai fazer a escolha por um desses três caminhos para um ativo de 2 anos, vencimento em 2 anos. Relembrando, como a gente tem muito tempo que não grava, é o mesmo ativo, então, mesma questão tributária, então, ele paga o mesmo tributo ou não paga. No caso aqui específico, hoje eu vou trazer como se fosse um CDB, que segue a tabela regressiva de imposto de renda, IOF, enfim. E o prazo dele, 2 anos, conforme eu também disse, e é o mesmo emissor. Estou isolando o emissor porque eu não vou fazer avaliação do risco de crédito caso, no caso do CDB, cada banco vai emitir coerentemente o seu padrão de risco. Tá? Então, como é o mesmo emissor, já defini o emissor para isolar essa questão da avaliação do risco de crédito, eu vou escolher só indexador. Na verdade, é o que interessa.
essa escolha ela vai depender de, primeiro, eu vou ter que escolher entre o pré e o CDI, que é os juros nominais. Quais dos dois eu vou escolher? Para essa escolha, o principal insumo é DI futuro, que lá que vai estar embutida. O que o mercado espera para o CDI de hoje até o vencimento? Feita essa escolha inicial, eu vou comparar com o IPCA+, aí eu vou ter que colocar mais uma análise nessa tomada de decisão, ver como é que vai ser a inflação implícita, que vai estar embutida nessa relação, aí a gente vai comparar com o cenário pessoal de inflação. Beleza? Então vamos para a planilha, galera. Eu já estou trabalhando com a planilha nova, já está disponibilizada no site, a gente está gravando esse vídeo agora em maio de 2026. Ao longo do tempo eu enxuguei ela para torná-la de mais fácil atualização. Houve uma mudança ao longo do tempo com relação ao acesso aos dados da B3, que ficou mais difícil. Então eu estou buscando outras fontes, reduzi o número de abas, só coloquei as principais. Então a aba que faz a interpolação, que faz a construção das expectativas, ela também vai estar aberta para edição e postação de dados. Então acompanha comigo essa série de vídeos. Eu muito em breve vou fazer um vídeo novo de utilização dessa planilha, mas quem for seguindo aqui comigo vai entender. Quem já me segue, né, já assistiu vídeos anteriores, já me acompanha, já acessou lá o vídeo de tutorial, também não vai ter dificuldade de atualizar essa planilha. Beleza? Então vamos lá. Ela agora eu trago 4 fontes de mercado para o DI futuro, que é o insumo, TradeView, própria curva de B3, que eu faço uma adaptação, o Infomoney também divulga lá o derivativo futuro do DI, e a DFN, a DVFN também traz. Posso escolher, estou gravando esse vídeo em 14, o mercado já fechou e tem lá as taxas de mercado. Todas as três vão estar com taxas parecidas, mas eu vou usar as taxas aqui da TradeView, que eu tenho aqui. Roda Macro, ela faz o acesso aos dados disponíveis lá no site, então vai me ajudar um pouquinho. Então ele já faz essa consulta e atualiza lá na aba de modelagem Cubic Spline. Ela me dá um aviso aqui para atualizar a data. Então, estava com a atualização anterior, eu vou colocar aqui para hoje, 14/5. Toda essa área verde aqui é editável, então eu já estou com CDI de 14,40, que é o patamar atual, vou trabalhar com projeção. Está com DI até 39, está ordenado, beleza, não deu nenhum erro aqui, ele está trabalhando com DI certo. Tá? Então eu tenho que dar uma atualizada nas datas aqui, para ele montar a estrutura de data novamente. Com DI e as reuniões que eu vou ter que postar para poder construir as expectativas. E um facilitador que eu inseri nessa planilha é desenvolver uma ferramenta para poder fazer a interação e automaticamente buscar da relação entre uma projeção e o mercado, o que o mercado está esperando de atuação do cupom. Galera, quem não entende o que é o futuro do DI, tem artigo lá no site, só procurar lá o que é futuro do DI no Renda Fixa Prática. Isso é extremamente importante. Eu costumo dizer que não dá para falar que entende a renda fixa sem compreender e entender o derivativo futuro do DI, que ele é insumo para as taxas que são divulgadas para investimento, como também as taxas que são usadas para empréstimo. Então, domina todo o mercado de juros no país. É o derivativo mais líquido do mundo, então extremamente importante. Então vamos lá. Essa macro aqui, esse código, essa ferramenta, já faz uma interação e ela vai trazer para mim, linha a linha ali, o quanto que o mercado pode estar esperando de atuação. Tá? Ela não faz o arredondamento para o space certinho, né, para
Geralmente o cupom corta de 25, 50, 75, é sempre múltiplo de 25. Mas aqui ele já me dá uma noção do que o mercado está esperando até o alvo que eu vou estar almejando. Então eu estou querendo um papel que vence em 2 anos, eu estou em maio, então vai ser esse derivativo futuro aqui que eu vou estar mirando. Então o mercado fechou, 14, o negócio é 13,79, tá? Então ele está colocando aí alguns cortes porque está 14,40, patamar atual. Então ele coloca vários cortes até lá, no total deu aí em torno de 75 pontos. Então vou fazer alguns ajustes aqui para colocar o pace certinho de 25, 25 que é o que o mercado espera. Tá? Vou olhar aqui o day líquido aqui de julho. Se eu colocar um 25 aqui, 2 de 25 já dá quase os 75 total. Vou apagar o demais. Ainda tem que ter mais um fechamento, que a projeção está colocando 13,94. Vou botar menos 25 aqui também. Então já está razoável. Esse é um cenário plausível de 3 cortes de 25. Então, expectativas de mercado aqui ajudou a minha vida, que ele já me deu até lá onde eu estou almejando. Uma interação que já me mostra aí uma estrutura de corte. Os cortes maiores estavam nas primeiras reuniões, então eu acabei levando elas para 3 cortes de 25. Então, é plausível, as curvas estão quase sobrepostas aqui. Esse day de janeiro aqui é um day líquido, ele pode estar um pouco descolado. Então houve meio que um exagero aqui. Eu vou tirar esse corte aqui de 25 para ver se melhora os negócios. Ele já colou aqui. Vou considerar uma postergação, mercado, como se o mercado estivesse postergando esse corte de 25, não para a próxima reunião, mas para as próximas. Também cravou que ficou muito perto essa projeção de estrutura com que o mercado negociou. Plausível essa estrutura aqui, essa composição de cortes. Tá? Então, vou trabalhar com ela como o número de mercado de cortes para a gente começar a brincadeira aqui. Então, isso é o que o mercado colocou. Então, a primeira negociação que a gente vai ter que fazer é colocar o nosso cenário. Esse é o cenário que a gente acredita? Se é, a gente mantém e vai trabalhar com o patamar de CDI até lá de 13,79 como justo. Tá? Porque aí a gente vai poder construir as simulações e comparar com o pré-fixado que nos foi ofertado e o IPCA+, que nos foi ofertado. Beleza? Então vamos lá. Esse é um cenário plausível, mas eu vou trabalhar com um cenário diferente. Lembrando, não é um cenário pessoal, tá? Eu não dou sugestão de investimento, isso aqui é cunho estritamente educacional, só para auxiliar a construção do cenário de vocês, para que vocês construam a simulação. Tá? Então, eu vou colocar aqui o mercado, colocando um cenário de corte maior. 4 de 50. Tá? Com esse 4 de 50, a projeção para o CDI no período tem que estar em torno de 2,83. Então, esse é o meu CDI projetado futuro que eu vou estar trabalhando. O mercado está bem acima, 13,79. Por quê? Ele está colocando 3 cortes de 25, eu estou colocando bem mais cortes. Estou considerando uma estrutura aqui com 200 pontos de corte contra os 75 dele. Tá? Então, eu vou aqui em simulação, eu vou guardar esse número. 2,83, que é o meu cenário de CDI. 2,83. O vencimento, vamos colocar ali, botar 14 de maio de 2027, que é o alvo que a gente definiu. Era 108 em percentual. Em spread aditivo, a oferta estava me colocando CDI mais 1,05, se eu não me engano. Deixa eu dar uma roubadinha aqui rápido. Eu acho que eu já fechei lá, mas eu vou abrir aqui rapidamente. Eu aproveitei a pausa aqui, já preenchi lá com os dados do IPCA+, do pré, do CDI que a gente escolheu, enfim, para
facilitar as contas aqui. Beleza? Então vamos lá. Primeiro ponto. Nesse 108 de 12,83, eu tenho a taxa anual, né, estimada, né, em 13,92. Então, 108 daquele 12,83 que contempla os 4 cenários de corte do patamar atual, eu chego daqui a 2 anos, em termos anuais, a taxa 13,92, em equivalência da CDI mais 0,97. Então, aqui eu já mostro que o 105 é a melhor escolha quando comparado com o indexador a 108. Tá? Então, nessa oferta eu tive as duas opções. Eu poderia, se eu escolhesse o CDI, poderia ser o CDI mais 105 ou 108 do CDI. 108% do CDI. Então, CDI mais 105, 2,83 mais 1,05 ao ano, dão 14. Então, nesse caso aqui, eu já vou ficar com esse 14,01 como patamar de taxa, tá? Para aquele 12,83. Muito embora a oferta em pré-fixado foi 15,50. Então não faz sentido, se o meu cenário é um cenário de 4 cortes de 50, que é a margem que o mercado está colocando, adquirir um ativo atrelado ao CDI. Por quê? Porque ele vai chegar lá na frente, em média, em termos anuais, com um ganho de 14,01, que é menos, bem menos que os 15,50. Então aqui a escolha já está dada, eu vou ficar com esses 15,50. Quando comparado com o CDI, eu estou fazendo a primeira escolha comparando juros nominais com juros nominais. Tá? Então, por isso que eu comparo primeiro o pré com o CDI. Feita a comparação, agora eu vou para o IPCA+. IPCA+, o que eu tenho que juntar aqui com o IPCA+, para saber quanto que eu vou ganhar em termos nominais para ficar comparável com o pré-fixado? Eu vou ter que projetar uma inflação. Tá? Vou atualizar a curva essa aba de curvas aqui, que eu tenho como retirar da relação dos títulos públicos o que o mercado está esperando para o DI, né, para a inflação num período de tempo aí no futuro. Tá? Eu não tenho ainda 14, vou ver se eu tenho 14 aqui. Estou gravando à noite, pode ser que tenha. E tem. Então, vamos botar 14, vou baixar o arquivo, fica melhor de trabalhar. Baixa o CSV que vem limpo. Salve em qualquer lugar aqui. Só para poder abrir o arquivo. Abro o arquivo da curva Zero Cupom, que usa a metodologia própria da Ambima, mas é amplamente utilizada pelo mercado. Então eu replico aqui na planilha e faço, usando os mesmos critérios de interpolação, enfim, que ficou um pouco. Vou colar direto. Eu tiro um pouco a formatação, depois eu pinto aqui de novo. Então já trouxe. Então, para o prazo que eu estou querendo, 14 de 5 de 2028, que é o prazo lá que eu estou simulando tudo, na verdade 27, na verdade aqui é 28. Vou só acertar aqui. Vai alterar em termos anuais. Não, peraí. Como eu fiz a análise da curva aqui, eu fiz toda para 27, não foi? Vou voltar lá nas projeções. Não, 28, tá certo. Só errei a data mesmo. Tudo aqui é 28, 28, 28, 28. Não interfere porque eu estou trabalhando com datas com taxas anualizadas, tá? Vamos lá. Então, vamos ver qual a inflação que o mercado contemplou nesse período. Aqui eu tenho o pré para esse prazo, usando o mesmo critério de interpolação, 501 dias úteis, 13,94, 13,95, IPCA+, rodando a 7,92
E a implícita, a inflação esperada para esse período, para haver uma relação de empate, tem que ser 5,58. Então, o que isso quer dizer? Primeiro, os 15,50 que estão me oferecendo lá, por ser um título privado, tem que estar acima dessa curva de pré de título público, que aqui é o risk-free, né? Como se fosse o melhor pagador de um país é o próprio governo, porque ele pode emitir moeda, se ele não tiver recurso para pagar. Então, teoricamente, finanças considera o próprio país. Então, como aquele é de um CDB privado nacional, de um emissor nacional, ele tem que pagar acima. Então, 15,50 está acima, os 8,20 estão acima dos 7,92. Esse acima é o spread de crédito, que diz respeito às capacidade de pagamento de cada emissor, que no caso aí é um banco. E dessa relação eu tiro aqui a inflação implícita, que é um parâmetro de inflação que o mercado utiliza. Então eu vou tomar como pé essa relação aqui de 5,58 expectativa de inflação. Então vamos voltar lá para a simulação. Então a inflação, se eu acho que a inflação retirada dos títulos públicos, 5,58, se eu somar com meus 8,20 e o mercado tiver certo com 5,58, que é pós, eu só vou saber no futuro, eu tenho um título rendendo nominalmente 14,24, ainda menos que o pré. Então, esses 8,20 em termos de taxas de juros reais, é muito. Mas a inflação de mercado hoje está 5,58. Bem, 5,58, se eu pegar essa mesma inflação e desses 15,50 tirar a inflação, fazer a conta inversa, chegar ao ganho real, eu tenho a taxa de 9,40. Então a relação aqui, para finalizar, se eu usar esse parâmetro de mercado aqui, de inflação, para esse papel indexado ao IPCA empatar, ele tem que rodar a 9,40. É muita taxa real. Isso quer dizer o quê? Que esses 15,50 aqui estão com um ganho real maior, considerando essa expectativa de inflação de 5,58, do que 8,20 mais do que 8,20. Isso teria que rodar a 9,40. Beleza? Agora vamos para uma outra análise, rapidinho. Daí se a minha inflação não fosse 5,58. Digamos que eu estou com a inflação de, sei lá, 7%. Se a inflação rodar 7%, somado a esse 8,20, a equivalência já vai para 15,77, que é mais do que os 15,50. Mas a inflação tem que rodar em termos anuais, nos próximos 2 anos, com essa estrutura aqui de rodando em torno de 7%. Foi os 5,58, que veio lá da estrutura termo da Ambima, acaba que não é suficiente. Tá? Então, seria mais ou menos isso. Tá? Para essa relação aqui empatar, os juros reais, se essa inflação de 5,58 foi a considerada verdadeira, teria que rodar a 9,40. Então é muita inflação, é muita taxa real. Né? Então, considerando esse parâmetro, se eu uso aqui uma inflação de 5,58 para os próximos 2 anos, eu vou preferir o pré-fixado, que está com um ganho real maior. Se eu trabalhar com um patamar de taxa anualmente maior, 7%, por exemplo, aí esses 8,20 somado a esses 7%, eu tenho um ganho nominal acima dos 15,50. Então, acaba que, se eu estou com a inflação mais baixa, para baixo de 7%, eu vou preferir o pré-fixado como papel escolhido. Beleza? A gente caminhando, fazendo as simulações, olhando lá o que o mercado tem para a projeção
da Selic, imputando a nossa projeção para chegar ao CDI, faço a escolha comparando com o pré primeiro. Depois, feita a escolha do nominal, capturando uma inflação de mercado, inflação implícita, ou pode ser a projeção Focus. Faça a simulação, vejo se dá mais do que esses juros nominais do pré ou do percentual do CDI. Imputo a minha inflação pessoal. No caso aqui eu imputei 7%, digamos que fosse a minha inflação pessoal. Se eu junto com a taxa de real, que é dada, né? Levando a vencimento, vai ter que dar 8,20 de ganho real, acima da inflação que a gente não sabe. Isso aqui é a parte pré do papel, está dado. Se for maior do que o pré, eu vou preferir esse papel indexado. Então, é dessas conversas, são dessas contas que a gente faz uma tomada de decisão consciente calculada. Então, chegamos ao final do vídeo, convido a vocês a acompanhar, vou voltar a gravar, no mínimo quinzenalmente. Peço que curtem, compartilhem, enviem para quem vocês acham que tem a necessidade de aprender a renda fixa de forma profissional, que vai ter condição de fazer conta e tomar uma decisão consciente e calculada por um dos caminhos da renda fixa. Forte abraço a todos, eu fico por aqui e até semana que vem.